Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 13 de março, nós vamos meditar de Juízes, do capítulo 19 ao capítulo 21, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar aqui no capítulo 19, hoje a gente finaliza o livro de Juízes, e esse capítulo 19, todas as vezes que eu leio a Bíblia e passo por este episódio, me causa assim uma preocupação, me causa assim um horror, né? Até mesmo com toda a violência que nós vemos hoje na humanidade, eu ainda fico admirada com o que aconteceu aqui no capítulo 19 do livro de Levítico. Isso nos mostra, né, que esse episódio ele representa um caos religioso, não só um caos religioso, político, social, uma degradação humana. Nós vemos relatado aqui, né, perversidade, maldade sendo relatado no capítulo 19. E aí nós vamos ter como título o Levita e a sua concubina. E aí você já deve estar perguntando, o que é uma concubina, né? O Levita, você já sabe, a gente já vem falando um pouquinho a respeito dele, né, dessa figura do Levita. Ele vai ter uma concubina seria uma mulher, né, uma esposa que não está no grau de esposa. Por quê? Porque não celebrou-se ali um casamento, então é um relacionamento, é como se fosse um casamento, mas a concubina ela não chega ao status de esposa. Como que surgiu a concubina, né? Uma palavra que não é muito comum hoje para nós. A concubina surgiu de casais, né, que eram casados e que de repente a mulher não podia ter filho. E aí, né, este homem, ele podia ter uma amante, como se fosse uma segunda esposa, né, onde ele podia se relacionar e de repente ele até ter filhos com essa segunda esposa, chamada de concubina, né? Então, esse período aqui, lembrando, é um período de degradação espiritual, moral, social, né? Então, o que é relatado aqui em Levítico 19 nos mostra como estava o coração desse povo, como estava o coração da humanidade nessa época, totalmente distante de Deus, né? Então nós vamos ver que essa relação do concubinato ele se tornou algo quase que normal, né? Esses relacionamentos com mulheres descomprometidas do casamento, que não tinha os mesmos direitos de esposa, né? E nós vamos ver que isso vai, inclusive, há um tempo atrás, né, ser falado no ordenamento jurídico sobre as concubinas, né? E aí surgiu o termo concubinato, aquela pessoa que mora junto com a outra, mas não é casado. Hoje nós temos a palavra de união estável, né? Que veio substituir esse concubinato. Então, sem maiores delongas, naqueles dias em que não havia rei em Israel, ou seja, não havia uma autoridade, né? Houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela, aborrecendo-se dele, o deixou. Algumas versões, né, traz a conotação de que ela foi infiel a ele. E aí ela vai embora, ela vai para onde? Para a casa do seu pai em Belém de Judá, porque era a região dela. E lá esteve os dias, né? Ou seja, uns 4 meses ela ficou com o pai dela, até o dia que o seu marido, né, o levita, resolveu ir buscá-la, né? Acho que os ânimos se aquietaram, o coração dele se aquietou, bateu aquela saudade da concubina e ele vai buscar a concubina, né? Ele leva um servo consigo, 2 jumentos e ele vai
buscá-la na casa do seu pai. E o seu pai, quando viu, né? Ela fez-o entrar na casa do seu pai. Este, quando viu, se alegrou em recebê-lo, o genro, né? Que veio buscar a filha, ou seja, aquilo simbolizava o perdão, né? Isso simbolizava um novo começo para aquele casal. E o sogro ficou, na verdade, muito feliz e deteve esse levita por alguns dias lá e queria que esse levita ficasse lá, mas o levita queria era ir embora para a casa dele, né? Então vai relatar aí que no quarto dia de madrugada ele se levanta para partir, o pai da moça, né? Fortalece-te com um bocado de pão e depois você parte. Assentaram-se, pois, comeram ambos, beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-se que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e se alegre o teu coração. Ou seja, ele queria, né, que o genro ficasse ali com a filha dele, eles pudessem usufruir mais e mais, até que o homem se levantou para partir, né? O sogro ainda tenta insistir para que ele ficasse, mas madrugando ele o quinto dia para partir, né? Mais uma vez o sogro tenta fazer com que ele permaneça ali, porém o homem não quis passar a noite, mas levantou-se, partiu e veio até a altura de Jebus, né? Que é Jerusalém. Depois, né? Ela é conquistada por Davi, né? A Jerusalém, a casa de Davi, vai ser constituída, né? Mas nessa altura ela chamava de Jebus. E com ele os 2 jumentos, né? E a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus e tendo adiantado e declinado o dia, disse o moço ao seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus e passemos a noite ali. Porém, o seu senhor lhe disse: não, nós nos retiraremos de nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, para passarmos a noite em Gibeá. Então, eles tiveram a oportunidade de passar a noite nessa cidade de Jebus, mas o levita não quis. Ele disse: não, vamos até a próxima cidade, aonde é uma cidade do povo de Israel, e ali nós passaremos a noite. Qual era essa cidade? Gibeá. E assim nós vamos ver que eles caminharam e chegaram naquele lugar, né, para peinotar em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante caminhando, o sol se pôs junto a Gibeá, que pertence à tribo de Benjamim. Preste atenção nisso. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passar a noite. Quando ele assentou-se na praça, então qual era o costume? Um estrangeiro que estava de passagem, ele sentava na praça e logo alguém vinha e oferecia a ele, né, hospedagem. Então era isso, esse acolhimento, né, do estrangeiro que tanto Deus falou ao povo de Israel. Então era costume da época, né, o estrangeiro ficar na praça ali, na pracinha principal, e logo alguém se oferecia para hospedá-lo naquela noite, para que ele passasse a noite. Só que entrando ele, assentou-se na praça e não houve quem o recolhesse em casa para que ele peinoitasse, né? Eis que já estava anoitecendo e vinha do trabalho do campo um homem velho, era esse da região montanhosa de Efraim, morava em Gibeá, porém os habitantes do local eram benjamitas, né? A tribo de Benjamim. Então nós vamos ver que esse velho ficou com dó desse povo que estava lá na praça, o levita, o seu servo e a sua concubina. E ele perguntou para ele disse que estava viajando, né? E aí nós vamos ver que no versículo 18 ele respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, da onde eu sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa, ainda que há palha, pasto para os nossos jumentos e também pão e vinho para mim e para tua serva, para o moço que vem com os seus servos, e coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: paz seja contigo, tudo quanto te vier faltar, fique
ao meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. Levo-te para casa e dou pastos ao jumento. E tendo ele lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, o que isso significa isso? Filhos de Belial, filhos da maldade, homens malvados, né? Em algumas traduções fala chefes de demônio, homens endemoniados, homens totalmente pervertidos. O texto fala que eles cercaram a casa, batendo na porta e falaram ao velho senhor: traze para fora o homem que entrou na tua casa para que abusemos dele, né? Algumas versões para que tenhamos relações íntimas com ele. É isso mesmo que você ouviu. O senhor da casa, né, o velho, isso era uma ofensa. Você hospedar alguém, essa pessoa, né, sofrer algum dano enquanto estava hospedado, era sua responsabilidade o bem-estar daquela pessoa que você hospedava. Então esse senhor aqui, ele vai falar: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em a minha casa, não façam tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-a, fazei delas o que melhor vos agrade, porém a este homem não façais semelhante loucura. Olha que ponto nós chegamos, né? Então ofereceram a eles mulheres, mas eles não queriam. Eles queriam o levita. E aí nós vamos ver que aqueles homens não quiseram ouvir, né? Então nós vamos ver que ele colocou a concubina para fora do levita, né? E entregou a eles. E aí o texto fala que eles abusaram dela toda noite até pela manhã a deixaram, né? E ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem onde estava o seu senhor e ali ficou até que o dia fez claro. E essa mulher, né, a sua concubina, ela morreu ali. Infelizmente, ela morreu. Ela foi abusada, estuprada, torturada e levada à morte. Olha que absurdo, não é? Que triste essa situação. Pois é. Então, levantando-se, vamos, porém, mas ela não respondeu, né? O levita foi até ela, chamando ela para ir embora. Então, o homem a pôs sobre o jumento e dispôs-se e foi para a sua casa. Chegando na sua casa, né? Ele tomou um cutelo, pegando a concubina, despedaçou, ou seja, esquartejou ela, partiu ela em 12 partes e enviou a todos os limites de Israel. O que esse levita fez? Esquartejou a sua concubina em 12 pedaços e distribuiu em cada região, de cada representação de tribo, ele deixou um pedaço da sua concubina. Olha que filme de terror esse, exatamente assim. Então, nós vamos ver que chegando a casa, né, nunca tal se fez, nem se viu desde que os dias de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje, né? Então, imagina os israelitas, eles ficam abestalhados com aquilo que o levita fez. E aí o levita vai explicar, né? Saíram todos os filhos de Israel da congregação e se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Becerva, como também da terra de Gileade. Os príncipes de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 homens de pé que puxavam a espada. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Disseram os filhos de Israel: contai-nos como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei a casa
cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá levantaram contra mim à noite, cercaram a casa, e aí ele conta todo o episódio, né? E aí nós vamos ver que então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará para casa, porém isto é o que faremos a Gibeá: subiremos contra ela por sorte. Tomaram 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e aí nós vamos ver que se ajuntaram contra esta cidade todos os homens de Israel unidos como um só homem, está no versículo 11. As tribos de Israel enviaram homens para toda a tribo de Benjamim e disseram: que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que o matemos e tiremos o mal de Israel. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz dos seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram, vindos da cidade de Gibeá, para saírem a peleja contra os filhos de Israel. E aí nós vamos ver que entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhoto, com os quais atiraram com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Então aqui nós estamos falando, né, desse encontro de guerreiros, né? Os Benjamim vindo das cidades, era 26 mil homens que puxavam a espada, fora os moradores de Gibeá, que se contavam 700 homens escolhidos, né? Guerreiros aí. Contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400 mil homens que puxavam a espada, e todos eles homens de guerra. Levantaram os israelitas, subiram a Betel, consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro para pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantando-se, pois, os filhos de Israel pela manhã, acamparam em Gibeá. E aí nós vamos ver aqui, né, uma verdadeira guerra entre as tribos, né, e contra Benjamim, que foi a tribo aonde aconteceu a o abuso da concubina. Então aqui no capítulo 20 você vai ver, né, todo essa guerra. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos dos que puxaram a espada. Caíram de Benjamim 18 mil homens, todos estes homens valentes. Então nós vamos ver uma verdadeira, né, extinção quase da tribo de Benjamim. E aí nós vamos ver que poucos Benjamins sobraram. E aí nós temos no capítulo 21 um risco muito grande. A tribo de Benjamim pode entrar em extinção. E a situação foi tão difícil que os outros, né, as outras tribos disseram: nós não daremos nossas filhas para se casar com os homens da tribo de Benjamim. Então, Benjamim ficou excluso, né? Houve um repúdio àquela situação, e aí nós vamos ver que no capítulo 21, dizendo: ora, havia jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará nossa filha por mulher de Benjamita. Vejo o povo de Betel, e ali ficaram até a tarde diante do Senhor, e levantaram uma voz e prantearam com grande pranto, e disseram: Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, e até hoje lhe falta uma tribo? Ou seja, estava entrando em extinção. E ali eles vão tomar uma decisão. Os filhos de Israel tiveram compaixão dos seus irmãos de Benjamim e disseram:
foi hoje eliminado uma tribo de Israel. Como obteremos mulheres para o restante deles? Pois juramos pelo Senhor que não daríamos a nossa filha como mulher. Eles não podiam voltar, eles tinham jurado diante do Senhor, né? Por isso a congregação enviou lá 12.000 homens mais valentes e lhe ordenou dizendo: ide a fio de espada e fere os moradores de Jabes de Gileade e as mulheres e as crianças, isto é, a vez de fazer aos homens, e toda mulher que houver deitado com homem será destruído. Mas as virgens será levada e será dada a casamento aos benjamitas, né? Para que houvesse novamente, né? Casamento com os benjamitas e assim pudesse gerar sucessão e a tribo se recuperar daquela situação difícil. E aí nós terminamos Juízes no versículo 25, né? Ele vai falar: naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que era mais reto aos seus olhos. Triste isso, não é? Mas amanhã nós começaremos uma nova história. Nós iniciaremos o livro de Ruth, o belíssimo livro de Ruth. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.